Voltamos a estar consigo para mais um Bíblia Fala, nesta terça-feira, para que continuemos a conversa que ontem começámos, mas que não a terminámos, nem vamos terminar tão cedo. Vamos estar durante aqui algumas semanas a falar sobre Pedro e sobre aquilo que ele escreveu na primeira e segunda epístolas com o seu próprio nome, Epístolas de Pedro. Eu convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Vamos ler novamente uma passagem que não é escrita por Pedro, mas que fala de Pedro, porque esta semana vamos falar um bocadinho sobre este homem e vermos as características deste homem. Capítulo 16 de São Mateus, do primeiro Evangelho do Novo Testamento. Temos aqui São Mateus, capítulo 16, para lermos do versículo 13 ao versículo 17. Diz que, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, que significado podem ter estas palavras que, no fundo, Jesus trocou com Pedro diretamente? Como é que nós podemos avaliar estas palavras desta conversa? Primeiramente foi com todos os discípulos, mas depois de uma forma muito personalizada com Pedro. E depois, a seguir a este diálogo, a seguir aos versículos que lemos aqui, no fundo esta conversa ainda continua e ainda parece que se aprofunda mais, mas a ênfase de facto que nós queremos dar aqui é esta ideia de, depois de Jesus fazer esta pergunta, naturalmente, não sei se uma pergunta retórica, nesta história está um pouco em aberto, se quando Jesus pergunta aos discípulos quem é que dizem as pessoas que eu sou, se de facto era uma pergunta real, portanto é lógico que os discípulos tinham famílias, tinham amigos, primos, estariam mais integrados, digamos assim, na sociedade, talvez até do que o próprio Cristo estava, até pela figura e autoridade que ele representava. Essa liderança normalmente afasta um pouco as pessoas, não é? Em termos daquela intimidade. E, portanto, a pergunta poderia ser genuína no sentido de perceber que comentários eram feitos. Embora alguns elementos também aqui nos ajudam a pôr a hipótese da pergunta ser claramente retórica. Era apenas uma forma de pôr os discípulos a perceber que há diferentes formas a pensar sobre a maneira como as pessoas o veem, ouviam a ele, Jesus, para chegar depois à pergunta que de facto lhe interessava fazer aos discípulos, que é: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Foi como se a primeira pergunta fosse para os fazer refletir sobre o tema e os levar a uma conclusão muito mais importante do que o que os outros pensam, é o que vocês pensam. E aqui vemos que Pedro antecipou-se a todos eles. É aqui que Pedro vai revelar essa sua natureza, claro, de uma certa impetuosidade. Pedro tinha muito esses ataques, digamos, repentinos. Não é? De responder à frente dos outros. Esta história, tal como tantas outras, e na outra que falávamos, é evidente que todas elas, de alguma maneira, nos revelam um pouquinho talvez de um certo carisma, uma certa liderança, por assim dizer, que Pedro tivesse na sua natureza, mas a ênfase principal que vamos aqui dar no nosso comentário está no conteúdo propriamente do que Pedro disse. Ao Pedro ter reconhecido Jesus como sendo efetivamente o Cristo, e esse termo ele tem muito significado, é o Messias, é o ungido, é aquele que foi escolhido por Deus. Ao ter reconhecido Cristo como o Filho de Deus, realmente Pedro revela aqui uma compreensão, e lembremos que estamos ainda numa fase muito inicial, embrionária até quase, do companheirismo entre Jesus e os discípulos, não é? E portanto isto significa que Pedro já revelava neste momento uma capacidade interessante de compreender a essência da natureza de Cristo. A resposta de Cristo, ao lhe dizer não foi a carne e o sangue que te revelaram, que é o mesmo que dizer, isso não foi uma ideia que vem meramente de ti, não é um pensamento humano, é alguma coisa de tão profunda, tão espiritual e tão verdadeira, que foi Deus que te revelou e te comunicou. Neste sentido, hoje eu penso que nós podemos nesta história encontrar uma característica muito importante em Pedro.
um homem sensível à voz de Deus. Porque Jesus reconheceu-o como alguém a quem Deus conseguiu inspirar esta grande verdade. Poderíamos mesmo dizer esta verdade fundamental, não apenas para eles, embora naquele contexto fosse absolutamente central, mas na história do cristianismo, podemos dizer que uma das grandes verdades centrais é de que Cristo não foi apenas um homem. Tratava-se de Deus em carne. Por isso ele era o Filho de Deus. Mas é interessante notar que Jesus perguntou-lhes, a pergunta concretamente é quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem. Uma vez que esta era a expressão que Jesus usava com muita frequência, de longe a que ele mais usou para se referir a si próprio, atribuindo-se, portanto, um título. E não temos agora tempo para explorar o que é que poderá significar e todas as implicações do título Filho do Homem. Vamos apenas assumir isto. Jesus atribuiu-se este título e nota que há esta dinâmica interessante, que a resposta que Pedro vai dar, ele vai atribuir-lhe outro. Sim. E é Filho de Deus. É como se entre a afirmação de Cristo e a resposta de Pedro fica uma imagem completa de quem é Jesus Cristo, porque efetivamente o que define Jesus Cristo como pessoa e até a natureza de Cristo, um tema teologicamente muito debatido, acaba por ser o facto de ele ser ao mesmo tempo Filho do Homem e Filho de Deus. Então, eu acho muito interessante que a resposta, a reflexão de Pedro, aliada à colocação de Jesus Cristo, dão esta visão completa de Cristo. Ele é, de facto, o Filho do Homem, ele também é o Filho de Deus. Ora, Jesus vai então reconhecer Pedro como alguém que foi capaz de receber inspiração de Deus e ter um coração e uma mente sensíveis a esta grande verdade. E Pedro aqui ainda não estava, digamos que, burilado, podíamos dizer assim, face ao seu traço de caráter, à sua personalidade, àquilo que tinha sido a sua escola até ali, não é? Mas a sensibilidade que ele tinha para ouvir a voz de Deus foi tudo o que era, ou é tudo o que era necessário para que Pedro tivesse esta resposta dada a Jesus, não é? E sabes que isso que estás a dizer leva-nos, no fundo, a tirar uma conclusão uma aplicação para a nossa vida que eu acho que é talvez muito relevante aqui. É que, de facto, nós não podemos estar à espera de atingir uma espécie de perfeição, seja moral, seja de comportamento, seja algum tipo de santidade, para então podermos ouvir a voz de Deus. Porque Deus comunica-se de muitas formas, como diz a carta aos Hebreus, de muitas maneiras, a todos os homens e mulheres, às crianças e aos jovens, e Deus muitas vezes está a tentar comunicar connosco, especialmente através da voz do seu Espírito Santo, mesmo quando nós ainda na nossa vida estamos ou com muitas coisas por mudar, ou ainda até num estágio inicial da nossa caminhada com Deus. Nós não podemos esperar atingir um certo estatuto. Nem Deus espera. Nem Deus espera por esse estatuto para comunicar-nos a sua vontade. Eu diria que é na medida em que nós vamos ouvindo, percebendo que Deus está a comunicar-nos a sua vontade, pode ser através da palavra, pode ser através de alguma coisa que ouvimos, através dos pensamentos que temos. É na medida em que nós vamos respondendo positivamente a esses apelos que Deus nos faz, é que nós podemos crescer. Claro. Pedro estava claramente longe ainda de ser um homem de maturidade espiritual, mas isso não impediu que o Senhor Jesus tivesse dito que essa grande verdade foi Deus que te revelou diretamente. Por isso, há como que uma esperança e até uma inspiração para nós, se ainda nos sentimos na nossa fraqueza em muitas áreas da nossa vida. Isso não significa que Deus não esteja, neste momento preciso, a tentar comunicar-nos a sua vontade. E quanto mais ouvirmos, mais depressa vamos conseguir ultrapassar essas lutas e crescer e amadurecer. Ora, aqui está uma boa forma de encerrarmos mais um Bíblia Fala de hoje, com esta esperança, com esta certeza de que Deus está muito atento àquilo que é o nosso coração e a forma como é que ele se encontra, e quando temos um coração receptivo àquilo que Deus nos quer dizer, ele não perde tempo, ou ele não está, digamos, à espera de uma melhoria significativa para depois então comunicar-nos aquilo que ele entende ser o melhor. Que possa ser este também o seu princípio de ter um coração receptivo à influência da
da presença de Deus na sua vida, para que Deus possa também dizer-lhe as coisas belas que a vida tem e que você possa usá-las como testemunho vivo da sua fé e do amor que tem por Jesus. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS e também no Hope Channel. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.